Graça e paz. Seja muito bem-vindo, família Getsemane, ao nosso tutorial Célula e Jet. E hoje o nosso primeiro tutorial do mês de abril. Encerramos o primeiro trimestre do ano aqui juntos, falando sobre a palavra de Deus. E esse mês nós temos um decreto que é assim, abril, bênçãos 1000. Bênçãos 1000 na minha casa, na sua casa, na nossa igreja, nos nossos negócios, em tudo aquilo que colocarmos a planta dos nossos pés. Deus estará conosco, amém? Você pode fazer assim? Faz assim aí onde você está, saudando esse novo mês, porque grandes coisas Deus fará no nosso meio. E eu quero ouvir seu testemunho, tá bom? Não deixe de testemunhar. Estamos encerrando os nossos 40 dias de oração. Tem sido maravilhoso, Deus já tem feito grandes coisas no nosso meio. Se você deseja compartilhar um testemunho que você viveu nesses 40 dias, deixa um recadinho aqui embaixo nos comentários. Nós vamos convidar você para vir dar esse testemunho aqui, tá bom? E temos muitos eventos especiais essa semana. Ontem foi aniversário do nosso apóstolo Marcos, então eu não poderia deixar de parabenizá-lo aqui neste programa, porque tudo que acontece aqui na frente das câmeras e por trás delas passa pelo crivo dele, pela ideia dele e pelo discernimento que Deus tem lhe dado. Então, parabéns, apóstolo, muito obrigada por ser o anjo da nossa igreja e por cuidar de nós com tanto amor e zelo. Amém? Você pode mandar lá no Instagram um recadinho pro apóstolo, que ele vai ficar muito feliz de receber a sua parabenização. Amém? Também estamos um pouquinho tristes, porque estamos encerrando o Congresso de Honra, e o Congresso de Honra sempre é um marco na nossa igreja, porque ele sempre traz muito discernimento da palavra de Deus, muitos ensinamentos, muitas chaves para desatar a nossa vida em várias áreas. E eu quero continuar falando desse tema. Então hoje o nosso tema é o poder e a colheita da honra. Talvez você tenha vindo nesse final de semana aqui na igreja, tenha recebido palavras, ministrações, tenha sido abençoado. Mas agora você vai aprender como consolidar essas palavras. Então fica com a gente até o final. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha aí com alguém que está precisando dessa palavra, porque hoje nós vamos ser edificados juntos. Amém? Nós sabemos que a honra é um tema muito controverso nos nossos dias de hoje. Quanto mais jovens somos, mais temos visto nesse mundo moderno que o mundo tem se levantado contra a honra. Ao mesmo tempo que as pessoas acham bonito aquele que honra, mas elas também estão abrindo mão de princípios que Deus nos ensinou. Então, nós temos sempre a intenção de resgatar esses princípios que estão na palavra de Deus, porque eles são princípios abençoadores para a nossa família. Será que você já percebeu aí na sua casa, onde você trabalha, que sempre aquele que honra, ele leva um apelido, não é? Na verdade, você lembra aí, aquele que honra o seu chefe, ele é o quê? Ele é conhecido como puxa-saco, não é? Aquele marido que honra a esposa, às vezes os seus amigos fazem gracinha com ele, não, porque esse aí é mandado pela sua esposa. E em todos os lugares que nós entramos, o filho na escola, ele honra e obedece o pai, ele é chamado de bobo. Você é muito bobo, por que você segue aquilo que seu pai fala? Seu pai não sabe de nada. Então, em todos os ambientes que nós entramos, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de honra, porque isso traz sobre nós uma colheita sobrenatural. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. O nosso texto está lá em Êxodo 18, de 21 a 25, e diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todos os negócios graves tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Olha o que está dizendo essa palavra. Primeiro,
Moisés tinha recebido uma instrução poderosa do seu sogro. Se nós disséssemos isso hoje, já seria um grande tabu. Eu lembro quando eu casei, que eu vim congregar na Getsemane, a pergunta que eu recebia todas as semanas com alguém que encontrava comigo: e aí? E tua sogra? Vocês se dão bem? As pessoas tinham muita curiosidade sobre isso. Mas sabe por quê? Porque no mundo é muito comum que os genros não se deem bem com os sogros e as noras com as sogras, como se houvesse uma competição. Mas nós precisamos entender que eles também são autoridade sobre a nossa vida. E aqui Moisés entendeu isso, ele honrou. O seu sogro, ele deu uma palavra de instrução. Instrução para o tempo que Moisés estava vivendo. Ele disse: Moisés, estabelece sobre esse povo pessoas que possam te ajudar a liderar. Essas pessoas vão se reportar a você, mas o povo vai se reportar a elas. E assim, você não vai ficar tão cansado. E Moisés podia ter dito: esse cara tá velho, não sabe de nada. Mas não, ele acatou a honra e por isso ele foi abençoado. Então, homens de honra, eles não seguem o conselho do mundo. Eles sempre têm um sacerdote, um líder, um mentor, alguém que vai ajudá-los, alguém que vai guiá-los no caminho, alguém que já está mais à frente e que sabe o que deve fazer. Porque essas pessoas precisam de instrução. E vamos lá. A força do homem e o poder do sacerdote é para aqueles que estão dispostos a compreender que existem coisas a serem obedecidas. O nosso primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer que precisamos mudar. Por mais que você seja alguém que tenha 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente, conheça a palavra de Deus, esteja todos os dias ali buscando, orando, fazendo seu devocional, lendo a sua Bíblia, sempre há algo na nossa vida que nós precisamos vencer, porque nós somos feitos de carne e osso, nós temos falhas, temos erros, temos pecados. E Deus precisa nos transformar. A palavra deixa muito claro que é de glória em glória que nós somos transformados. Então, todos os dias, nós precisamos estar conscientes que nós estamos caminhando com Deus e todos os dias Deus vai nos aperfeiçoar nesse caminho. Primeiro ponto, para você estabelecer um homem que não é um homem de honra, é alguém que não aceita essa repreensão, essa instrução. Então, pense sobre isso. Eu preciso sempre estar pronto para receber a instrução e entender que eu preciso mudar, que tem coisas na minha vida que podem ser acrescentadas por outras pessoas. E olha só, um homem de honra, um homem ou uma mulher de honra, você precisa prestar atenção nas características. Ele sempre reconhece erros. Antigamente nós vivíamos num mundo em que os homens não reconheciam muitos erros, né? Os pais de família, eles eram muito durões e muitas vezes eles eram ensinados que eles não poderiam reconhecer seus erros. Então, um homem de honra, ele reconhece erros, ele pede perdão, ele muda e ele ouve o sacerdote. Não importa se você tem milhões na conta, se Deus colocou um sacerdote sobre a sua vida, essa pessoa vai te dar instrução. E se você é sacerdote do seu lar, se esforce todos os dias para ser um sacerdote de honra, que dá instrução para a sua casa, que é aquele homem que está sempre disposto a compartilhar a palavra de Deus com a sua esposa, com seus filhos, a edificar a sua esposa, que não empresta a sua voz para o inimigo, para falar palavras ruins, palavras maledicentes. Então, tenha isso em mente. Quebrante seu coração com a presença de Deus e deixe que Ele guie a sua vida. Tem um versículo lá em Provérbios que ele já virou até um ditado. Eu já ouvi algumas pessoas falando ele como se fosse um ditado, mas está lá em Provérbios, que diz assim: corrija um sábio e ele ficará mais sábio. Você quer ver a fala clássica do tolo? É assim, a pessoa tola, aquela pessoa que não vive uma vida de honra, a primeira coisa que ele faz quando recebe uma repreensão, ele diz assim: quem essa pessoa pensa que é para falar comigo desse jeito? Por quê? Porque ele precisa se afirmar, ele precisa mostrar que ele é mais forte, que ele tem mais conhecimento. Calma, receber uma instrução, mesmo que seja alguém que esteja ali no nível hierárquico menor que você, mesmo que seja alguém que tenha menos dinheiro que você, mesmo que seja alguém, ouve, presta atenção, filtra. Será que o Senhor está usando essa pessoa para falar comigo? Se questiona e se coloca à disposição para ouvir o que Deus tem para falar com você. Porque às vezes nos fechamos tanto naquilo que nós achamos, da nossa realidade, que não conseguimos ver coisas simples. Eu lembro que uma vez o meu sogro chegou conosco e fez uma reflexão
sobre algo com o meu filho mais velho. E naquele dia que o Marcos me falou, eu fiquei chateada, assim. Eu fiquei, mas que coisa! Isso não tem nada a ver. Eu tô observando meu filho, eu tô cuidando dele. Depois, quando eu fui pra casa, passaram-se alguns dias e Deus foi tocando no meu coração de que aquele homem, ele era chamado por ele era um sacerdote e talvez ele estivesse observando coisas que fossem me tirar de um caminho de morte. Então nós precisamos aprender a ouvir, assimilar e não agir como um tolo, mas agir como um sábio. Porque o sábio, quando ele é repreendido, ele se torna mais sábio. Quando ele recebe uma instrução, ele se torna mais sábio. Mas o tolo não, ele rechaça a instrução. Ele não quer ouvir a instrução e assim ele se torna cada vez mais tolo. No nosso segundo ponto, eu preciso confiar que Deus vai me levantar. Quando nós seguimos esses princípios de honra, é como se nós entrássemos assim em confronto com o nosso eu. Por quê? Porque a sua carne, o seu coração, a sua vontade, ela vai te dizer, ei, faz o contrário, faz outra coisa. Não honra tua esposa não honra teu marido não cuida do teu marido, não faz isso, não honra os teus pais não. Aí seus pais vão fazer coisas que você... É um confronto diário, mas nós precisamos crer que nós estamos depositando essa honra em Deus e Ele mesmo vai nos transformar. E Ele vai nos guiar. E Ele vai nos orientar. Ele vai nos abençoar. Então, assim, quando eu falo desse momento de honra, que eu me entrego, que eu aceito, que eu tenho falhas e que eu preciso mudar, eu preciso ter fé. Porque essa transformação vem de Deus, da mesma forma que a colheita vem de Deus. Então, homens sábios, homens fortes, homens de honra, eles têm estratégia, eles lutam, mas eles confiam que quem faz a obra é Deus. Eu lembro de um testemunho que aconteceu na minha casa. Nós tínhamos pouco tempo de casado e como todos os casais vivemos momentos de crise, de dificuldade. E chegou uma hora que eu falei, Marcos, eu não quero mais ficar casada com você. Não quero mais, não quero. E ali foi acho que o momento mais difícil do nosso casamento. E o Marcos não me falou nada. E eu fiquei assim, poxa, podia pelo menos, né, falar alguma coisa, falar pra eu não fazer. E depois eu fui descobrir que Deus tinha falado pra ele não falar nada, porque ele deveria orar. Talvez se naquele momento ele tivesse falado, eu tivesse ficado até com mais raiva. Ou então ele tivesse tomado atitudes das quais ele se arrependeria. Mas Deus falou, não faça nada, apenas ore. E ele fez um propósito de oração, eu nem sabia, ele nem orava na minha frente. Mas aquilo ali transformou o nosso casamento. E a partir daquele dia, quando no momento oportuno, nós consertamos o que precisava ser consertado. E ali Deus nos restaurou e nos deu coisas muito além do que nós pensamos. Então, um homem de honra, ele se posiciona, mas com fé, com estratégia divina. E não precisando impor as coisas. Sabe por quê? Porque quando nós agimos com honra, é Deus que nos dá a colheita. Vamos lá para o nosso terceiro ponto? Anota aí. Homem de força e sacerdote de poder. Eu queria falar para homens e mulheres que governam os seus lares. Tanto para homem na figura do sacerdote, como para mulher na figura da ajudadora idônea, que pais que são fortes, que confiam em Deus, que passam forças aos seus filhos, geram filhos e famílias fortes. Por que você acha que a mídia ataca tanto a figura do sacerdote? Você pode prestar atenção que em filmes, que em situações, via de regra, nós vemos sacerdotes na figura de pessoas bobas, homens bobões, que governam seu lar de qualquer forma, que não honram a sua família, que abandonam suas esposas. E às vezes a mídia é tão forte que às vezes nós nos pegamos. Eu tava assistindo um filme esses dias e eu parei pra pensar sobre isso. Eu já tava torcendo pelo casal que era amante. Aí eu fiquei, meu Deus, isso tá errado. Isso não tá certo, isso não é correto. Ele tem uma esposa. A esposa dele é que é a mulher da aliança dele. Mas por quê? Porque a mídia, ela vai enchendo a nossa mente e nos levando sempre para o caminho da desonra. Só que quando decidimos trilhar um caminho de honra, o sacerdote, ele se posiciona como alguém forte, como alguém que não age pelos seus sentimentos. O nosso apóstolo Marcos, ele sempre fala uma frase. Ele diz, olha, eu não nego os meus sentimentos, mas eu não vivo por eles. Por quê? Porque a Bíblia é clara, o coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto.
O teu coração vai sempre te levar para um caminho de morte. Às vezes você fica, né? A gente ouve, sempre tem aquela... Eu falo para os adolescentes que sempre tem nos filmes aquela velhinha anciã que é sábia, ela diz: siga o seu coração. Mas a Bíblia vem e nos ensina totalmente o contrário. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se você seguir o seu coração, viver uma vida baseada no seu coração, não vai dar certo. Então, pense, ore, mas pense com discernimento espiritual. E não só seguindo aquilo que as suas emoções desejam. Porque as nossas emoções querem nos levar para o fundo do poço. Vai me dizer que não tem dia que você, sacerdote, pai, mãe de família, você acorda assim, que você não quer nem levantar para trabalhar, que você não gostaria de fazer nada, que você não tem estímulo para fazer nada. Ai, parece que nada. Mas se você se der esse direito, a sua família vai melhorar? Não, ela vai cada vez piorar. Por isso, nós não devemos viver pelos nossos sentimentos e ensinar isso aos nossos filhos. Ei, nós temos sentimentos, nós nos sentimos tristes, mas nós cremos que a alegria do Senhor é nossa força. Nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Ter sempre palavras de fé na direção da sua família. Eu estava conversando com meu filho hoje e ele falou assim: ah, mãe, eu não tenho sorte para isso, eu não consigo ganhar os sorteios. Eu falei: filho, eu sempre digo para as pessoas que todos os sorteios eu ganho. Sabe por quê? Porque se eu posso falar uma palavra boa sobre mim e uma ruim, eu prefiro falar a boa. E para todas as pessoas que eu falo isso, essa pessoa diz: ah, eu nunca ganho. Por que temos sempre palavras ruins para proferir sobre nós mesmos? Então entenda, você é um homem de sorte porque Deus está com você. Deus é que faz a nossa sorte. Ele é tudo o que precisamos para caminhar em milagres. Quarto ponto, um líder temente a Deus. Olha só que importante. Um sacerdote, um homem de honra, uma mulher de honra precisa sempre temer a Deus. Pastora, como é temer a Deus? Eu uso essas estratégias com os jovens para ensinar para eles, mas é muito simples. Se eu temo alguém, eu me preocupo com aquilo que aquela pessoa pensa. Então, se eu vou assim parar para pensar, se eu temo os meus pais, que não é a intenção aqui, só um exemplo, mas se eu temo os meus pais, eu vou passar: meu Deus, eu não posso sair nesse carro sem ter carteira. Por quê? Porque se meu pai me pegar, já era, né? Esses são os exemplos dos jovens que eles usam. Mas se eu temo a Deus, eu vou colocar a minha vida sobre o crivo dele. Eu vou pensar assim: mas se eu fizer isso, será que eu vou agradar a Deus? Será que Deus vai ficar feliz comigo? E daí parte o temor do Senhor. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, homens e mulheres sábios temem a Deus. Eu lembro quando eu era adolescente e a minha líder na época me ensinou, ela disse: Bianca, quando você for escolher alguém para casar, escolha um homem que tenha temor a Deus, porque as outras coisas passam, mas o temor a Deus, ele permanece. E a pessoa que teme a Deus nunca se afasta dos caminhos do Senhor. E eu guardei isso para mim, até hoje eu ensino para as minhas discípulas. E eu digo, temer a Deus é algo muito importante. Então você, sacerdote, tema a Deus, coloque as suas escolhas, a sua vida sobre o crivo de Deus. Porque temer a Deus também é honrar a Deus. Porque nós pensamos, nós temos uma mente que está sempre ali refletindo sobre o que Jesus faria. Será que Deus vai se alegrar com essa minha atitude? Será que ao entrar neste lugar, o Espírito Santo que está comigo, ele vai ser ofendido? Será que neste lugar vão ter atitudes de desonra contra a minha família? Então, o temor a Deus faz um líder de sucesso, que vai colher muitos milagres. No nosso quinto e último ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher sunamita. Ela que recebeu um profeta na sua casa. Mas antes, olha aqui essa promessa que está lá em Mateus 10:41. Diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Olha só, está na palavra de Deus. Aquele que recebe, que honra um profeta, ele é honrado como o profeta também. Você pode conhecer melhor a história da mulher sunamita lá em 2 Reis 4, a partir do capítulo 4. Você pode ler e ver os detalhes, mas eu vou falar de uma forma resumida aqui. A mulher sunamita foi uma mulher que recebeu um profeta, mas ela não tinha interesse nisso. Ela recebeu porque ela queria honrar o profeta. Mas chegando lá, o profeta quis retribuir a bondade daquela mulher. Imagina como ela serviu esse profeta para que ele sentisse vontade de retribuir. Então ele soube lá que ela não tinha filhos e ele decidiu orar.
por essa mulher, para que ela fosse abençoada com o filho. E a mulher foi, ela recebeu um filho. Então, existem várias bênçãos que nós podemos constatar na vida da mulher sunamita. E a primeira bênção é a bênção da frutificação. Ela recebeu um filho, porque recebeu também um profeta do Senhor em seu lar. A segunda bênção é a bênção da ressurreição. Depois de algum tempo, esse filho adoeceu e essa mulher perdeu seu filho. Mas pela honra e pela palavra do profeta, ela recebeu dentro da sua casa o milagre da ressurreição. E em terceiro lugar, a bênção da restituição. Essa mulher era uma mulher de muitas posses e ela recebeu uma palavra do profeta porque a terra ia viver uma grande seca e ele falou para que ela saísse daquela terra e ela obedeceu e saiu. E quando ela retornou, ela não tinha mais nada. Mas como ela creu na palavra, no tempo oportuno Deus a restituiu. Olha só, isso aí é a colheita da honra. E é isso que Deus tem para minha e para sua casa, para as nossas famílias, mas precisamos nos posicionar como homens e mulheres de honra. Eu tenho certeza que durante essa ministração, Deus trouxe algo à sua memória. Faça. Eu costumo dizer, sempre na minha casa, que a honra não é algo que está parado. Não sei se você vai conseguir me entender. É como se eu tivesse aqui um ponto e estivesse indo em direção a esse ponto, mas parado eu nunca vou chegar. A honra não é algo que está parado. A honra está sempre em movimento. Por quê? Porque para honrar eu preciso ter intenção. Para honrar não é só não desonrar. Talvez se você ficar aí quieto na sua, você não esteja desonrando seus pais. Mas a palavra é muito clara, é para honrar. Então tenha hoje uma atitude de honra dentro da sua casa. Eu não sei o que você vai precisar fazer para que isso seja restaurado, mas eu sei a colheita que você vai ter no futuro. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos? Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem dado palavras de direção para a nossa vida. O Senhor tem abençoado as nossas casas, o Senhor tem nos transformado. Te pedimos, Senhor, nos ensine para que sejamos homens e mulheres de honra. Que dentro das nossas casas sejamos sacerdotes fortes, que levam a Tua palavra onde chegarmos. Que nos nossos trabalhos sejamos reconhecidos como pessoas de honra. E que no futuro próximo possamos estar testemunhando tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que é a colheita da honra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E vamos juntos viver uma vida de honra. Amém? E hoje eu quero deixar aqui um agradecimento especial por essa célula que me recebeu essa semana, que é a célula dos pastores Wilson e Irene. Uma das células dele me recebeu e foi maravilhoso. Então eu quero deixar aqui um agradecimento para que você veja esse povo, conheça esse povo lindo que faz parte da família Getsemane. Tchau!